Há 10 os desequilíbrios da energia vital e a sua cura na medicina tradicional chinesa. A medicina chinesa baseia-se em ideias muito semelhantes às do Ayurveda, mas a forma como essas ideias são postas em prática é bastante diferente. Os chineses aperceberam-se de que a entidade básica que sentimos no corpo vital, a energia vital a qual eles chamam Qi, encerra em si mesmo uma complementaridade. Chamaram Yang e Yin aos dois aspectos complementares do Qi, e podemos detectar uma percepção quântica nesta visão chinesa. Yi é o caráter transcendente, tipo onda, do Qi, expansivo, não local, criativo, celestial, análogo a tejas do Ayurveda. Yin é o caráter imanente, de partícula, do Qi, contraído, localizado, condicionado e terreno. O Yin é análogo tanto ao conceito de Vayu como ao de Ojas no Ayurveda. Tanto o aspecto Yang como o aspecto Yin são necessários para expressar a plena potência do Qi. A filosofia subjacente à medicina chinesa é o taoísmo, com a sua ênfase na dupla complementaridade do Yin e Yang, em lugar da característica tripla dos gunas e doshas da filosofia indiana. Como tal, a caracterização chinesa dos tipos de corpo é dupla, tipo Yang, aqueles que representam o componente Yang da energia vital, e tipo Yin, aqueles que representam o componente Yin. A dupla distinção do Yin e Yang ao nível vital dá origem aos conhecidos opostos duplos do corpo humano como representações do vital. A dualidade Yin e Yang é eficaz para diferenciar os tipos de corpo: frio, quente, úmido, seco, pesado, leve, lento, rápido, passivo, agressivo, imóvel, ativo, estável, criativo, para dentro, para fora, descendente, ascendente e assim por diante. Podemos ver que a diferenciação tripla é ainda mais eficaz. Por exemplo, consideremos o par de opostos frio, Yin, e quente, Yang. No Ayurveda, o quente corresponderia ao tipo Pitta, mas o frio tem duas possibilidades, Vata e Kapha. O Vata é frio e seco, a qualidade do ar, e o Kapha é frio e úmido, a qualidade da água. Assim sendo, é transmitida mais informação com a caracterização tripla. Mas os chineses compensam a deficiência da dupla diferenciação Yin e Yang dos tipos de corpo com uma elaborada cartografia dos órgãos do corpo que combina a teoria do Yin e Yang com uma versão chinesa da teoria dos 5 elementos. Os órgãos do sistema chinês até aqui, tudo bem. Todavia, quando os órgãos são introduzidos na teoria da medicina chinesa em conjunto com a teoria dos 5 elementos, tudo se torna um pouco vago e confuso. Se lermos qualquer discussão moderna sobre a medicina tradicional chinesa, os 5 órgãos Yin são referidos juntamente com os 5 órgãos Yang. Além disso, ficaremos a saber que esses órgãos estão ligados por meridianos, os canais do fluxo do Qi. Não é de admirar que os investigadores modernos se vejam tentados a procurar estes meridianos, que desempenham um papel essencial na acupuntura, no corpo físico. Mas nunca ninguém encontrou um canal de fluxo no corpo físico que possa receber o nome de meridiano, nem nunca ninguém encontrou no corpo físico qualquer energia, subtil ou densa, que seja semelhante ao Qi. Tanto o Qi como os meridianos pertencem ao corpo vital, é por isso que todos os esforços para os encontrar no corpo físico resultam em fracasso. É imperativo, então, que desenvolvamos uma linguagem que evite esta confusão. Para descrever corretamente o que está a acontecer, os nossos conceitos de linguagem têm de se referir tanto ao corpo vital, constituído pelos campos morfogenéticos ou matrizes ou esquemas corporais e pelos modos do seu movimento quântico, o Qi, como às suas representações no corpo físico, os órgãos. O resultado parecerá um pouco mais complexo do que o normal, mas seremos capazes de evitar todos os mal-entendidos. Agora, estamos prontos para apresentar a parte inteligente da medicina tradicional chinesa. Esta define os campos morfogenéticos e as suas inter-relações por meio dos 5 elementos considerados na versão chinesa: terra, água, fogo, metal e madeira. Filosoficamente falando, esta versão não é totalmente satisfatória, mas pode ser vista como uma jogada fenomenológica. Por outras palavras, uma vez que não sabemos como classificar os campos morfogenéticos vitais, a não ser para considerar quais os órgãos físicos a que eles correspondem,
Podemos perfeitamente escolher os 5 elementos de acordo com a relação que observamos empiricamente entre os órgãos físicos, incluindo os seus processos, do nosso corpo, ou com base no que observamos na natureza física. Os antigos chineses consideravam que a natureza revelava uma relação circular entre os seus 5 elementos. Duas destas relações são reconhecidas na filosofia chinesa: promoção, também chamada relação mãe-filho, e controlo. Por exemplo, a madeira promove o fogo. Todavia, o fogo é extinto com a água, um exemplo de controlo. Os chineses reconheciam as mesmas relações no nosso corpo físico. Por exemplo, o fígado promove o coração, mas o coração controla o pulmão. Os antigos chineses tiveram a brilhante ideia de classificar os campos morfogenéticos do corpo vital em 5 tipos, de acordo com os 5 elementos: terra, água, fogo, metal e madeira. Cada tipo possui movimentos yin e yang complementares. Como tal, cada um possui 2 classes de representações de órgãos. A classe de órgãos associada aos movimentos yin tem o nome de órgãos yang. A classe associada aos movimentos yang da sua matriz vital tem o nome de órgãos fu. Cada uma das representações dos órgãos de uma classe possui simultaneamente relações de promoção e controlo com outros membros dessa classe. Isto significa feedback, um relacionamento circular. Um exemplo irá esclarecer a circularidade da forma chinesa de estabelecer relações. O fogo é controlado pela água, mas o fogo não pode controlar diretamente a água. Pode, todavia, promover a terra, que pode controlar a água. Assim sendo, o feedback é permitido indiretamente, dando origem a uma circularidade. O que é que medeia as relações de que estamos a falar, a promoção ou o controlo? A resposta é o fluxo do Qi, obviamente, através dos meridianos que conectam as matrizes vitais. 5 órgãos yang, físicos, representam o aspecto yin dos 5 tipos de campos morfogenéticos: madeira, fogo, terra, água e metal. De igual modo, correspondendo aos aspectos yang dos 5 tipos de campos morfogenéticos do corpo vital, haverá 5 órgãos físicos fu, cada um deles correspondendo a um dos elementos. Uma vez que o yin representa a estabilidade terrena, os órgãos yang que se manifestam com base no aspecto yin das matrizes vitais são cheios, mas a plenitude é dinâmica, não estagnada geralmente. Estes órgãos armazenam coisas, mas estas coisas podem entrar e sair. Estes órgãos de armazenamento, são o fígado, o coração, o baço, o pulmão e os rins. Visto que o yang representa o movimento celestial que inclui o movimento criativo, os órgãos fu, que são a representação do aspecto yang das matrizes do corpo vital, são os órgãos que absorvem ou eliminam. Por outras palavras, são órgãos de transferência: a vesícula biliar, o intestino delgado, o estômago, o intestino grosso e a bexiga urinária. De referir que, para cada órgão yang, podemos encontrar um órgão fu que lhe é exterior. Trata-se de um par de órgãos yang, fu, interno e externo, que representa os aspectos yin e yang de cada um dos 5 tipos de campos morfogenéticos do corpo vital. Item: o fígado e a vesícula biliar correspondem à madeira vital. Item: o coração e o intestino delgado correspondem ao fogo vital. Item: o baço e o estômago correspondem à terra vital. Item: o pulmão e o intestino grosso correspondem ao metal vital. Item: os rins e a bexiga urinária correspondem à água vital. A relação promotora entre os órgãos yang pode ser ilustrada da seguinte forma: assim como a água nutre a madeira, os rins, que representam o aspecto yin do campo morfogenético do tipo água vital, nutrem o fígado, que representa o aspecto yin da madeira, fornecendo-lhe essência. Assim como a madeira nutre o fogo, o fígado, representando o aspecto yin do campo morfogenético do tipo madeira, nutre o coração, que representa o aspecto yin do campo morfogenético do tipo fogo, ao fornecer sangue ao coração. Assim como o fogo nutre a terra, o coração, que representa o fogo, nutre o baço, que representa a terra, fornecendo-lhe o calor da circulação do sangue. Assim como a terra nutre o metal, o baço, que representa a terra, promove o pulmão, que representa o metal, fornecendo-lhe a essência do alimento. Assim como o metal promove a água,
o pulmão, representando o metal, promove os rins, representando a água, fornecem-lhes água, em movimento descendente. Fig 13. Os pares de órgãos Ang, Fu e as suas relações de promoção, linhas contínuas, e de controlo, linhas tracejadas. A figura 13 mostra os elementos vitais, as suas representações físicas, os pares Ang, Fu, e as suas relações de promoção e controlo. Com recurso à figura 13, o leitor pode usar as relações de controlo entre os elementos vitais para descobrir as relações de controlo dos órgãos físicos. Por exemplo, a mitigação proporcionada pelos rins, água, visto que a água controla o fogo, pode controlar a inflamação do coração, fogo. De igual modo, tal como o metal pode cortar madeira, uma inflamação do fígado, madeira, pode ser controlada pelo pulmão, metal. Desta forma, descobrimos que ambos os sistemas tradicionais, tanto o indiano como o chinês, usam princípios gerais relativos aos campos morfogenéticos vitais para a. Definir saúde, que significa equilíbrio e harmonia. B. Definir doença, que significa ausência de equilíbrio e harmonia. C. Derivar relações entre os sistemas do corpo físico, que podem então ser usadas para desenvolver curas. Doença e cura na medicina chinesa. Doença significa desequilíbrios de yin ou yang e também ao nível da energia vital Qi da matriz morfogenética dos 10 órgãos Ang, Fu, ver figura 13. O Qi em cada matriz vital correspondente a um órgão é indicado pelo acrescento do nome desse órgão. Por exemplo, o Qi do pulmão refere-se ao Qi na matriz morfogenética do pulmão, metal. Todavia, o mesmo Qi também recebe o nome de Qi de metal. Pode existir um excesso ou deficiência do Qi correspondente a um órgão, também pode existir estagnação. Todas estas três condições precisam de ser corrigidas. A medicina tradicional chinesa afirma que o corpo vital tem a capacidade de resistir a fatores patogênicos e reparar o corpo físico. Esta capacidade é chamada de Qi antipatogênico. Assim sendo, a história de uma doença é a história da luta entre os fatores patogênicos e o Qi antipatogênico. O principal fator na luta travada pelo Qi antipatogênico é o ajuste do equilíbrio entre os seus yin e yang, os aspectos condicionado e criativo do seu movimento. Como tal, é possível falar da doença em termos de desequilíbrio de yin e yang. Consideremos, por exemplo, que nos constipamos depois de nos expormos a um vento frio. A exposição do corpo físico ao vento frio produz uma preponderância de yin na matriz vital correspondente à pele e aos músculos adjacentes a esta. Uma vez que a pele se encontra numa relação externa-interna com os pulmões, um desequilíbrio de energia na matriz vital da pele também pode afetar a matriz vital dos pulmões, que é metal, e causar ali também um desequilíbrio. O excesso de yin da matriz vital da pele produz uma deficiência de yang na contraparte metálica do corpo vital. Assim, os pulmões, a representação física do metal vital, podem não ser capazes de desempenhar a sua função normal de água nutritiva. Isto resulta num excesso de fluido e muco, os sintomas de uma constipação comum. Uma constipação também pode ser o resultado de uma situação patogênica interna. Suponhamos que existe uma doença prolongada que esgotou o yang ao nível vital. A deficiência de yang traduz-se num funcionamento insuficiente dos órgãos do corpo físico, o que reduz a resistência do corpo e o torna suscetível às constipações. Da mesma forma, a preponderância de yang produz um funcionamento excessivo do órgão afetado, resultando em sintomas de calor, como febre. A doença também pode resultar da preponderância ou deficiência de yin e pode ser discutida segundo este ponto de vista. O terapeuta de medicina chinesa recorre a uma dieta alimentar e a medicamentos fitoterápicos especiais, e também a massagem e a acupuntura, discussão mais adiante, para corrigir o desequilíbrio de energia no órgão afetado. Se o órgão afetado for o pulmão, que é um órgão do elemento metal, são utilizados alimentos e ervas medicinais relacionadas com o Qi metal. Algumas das ervas usadas na medicina tradicional chinesa possuem substâncias químicas naturais que se assemelham às suas congêneres sintéticas que encontramos nos medicamentos alopáticos. Como tal, existe uma tendência para considerar estas ervas, e também as usadas no Ayurveda, apenas em termos dos seus efeitos químicos e fisiológicos.
Só que isto deixa escapar o importante aspecto da energia vital da fitoterapia. Enquanto as ervas da medicina chinesa atuam em dois níveis, tanto físico como vital, quando as substâncias químicas ativas destas ervas são isoladas, apenas o seu efeito fisiológico permanece e houve algo que se perdeu. A fitoterapia chinesa funciona? Médicos ocidentais e chineses colaboraram na concessão de um ensaio clínico com um grupo de crianças que sofriam de eczema. Os médicos prepararam uma falsa infusão feita com um conjunto de ervas tradicionais que nada tinham que ver com o tratamento do eczema e compararam o efeito desta com o de uma infusão genuína, feita com as ervas corretas, prescritas de acordo com os princípios da medicina tradicional chinesa. Metade do grupo de crianças, escolhidas aleatoriamente, recebeu a infusão verdadeira durante um período de 8 semanas, seguido de um período de limpeza de 4 semanas, em seguida, outras 8 semanas de infusão falsa. A outra metade recebeu o tratamento na ordem inversa, infusão falsa primeiro, depois a genuína. Os resultados foram dramáticos. Sempre que as crianças recebiam o chá verdadeiro, notavam uma acentuada melhoria no estado da sua pele. Sempre que recebiam a infusão falsa, o estado da pele deteriorava-se dramaticamente. Sheehan e Ateron, 1992. Tal como no Ayurveda, e ao contrário da medicina alopática, os tratamentos são individualizados na medicina chinesa. Isto acontece porque dois indivíduos podem sofrer da mesma doença, digamos, uma úlcera estomacal, mas os desequilíbrios que deram origem à úlcera podem ser muito diferentes em cada caso. De igual modo, se duas pessoas têm os mesmos desequilíbrios no movimento do qi, podem ser tratadas da mesma forma, independentemente dos sintomas. É claro que, quando um órgão físico é afetado em virtude de um excesso ou esgotamento de qi numa das suas matrizes vitais, o melhor tratamento consiste em direcionar um qi estabilizador para estas últimas a partir de outra matriz vital. Tradicionalmente, este é o aspecto mais espetacular da medicina chinesa e, atualmente, o mais famoso noutros países que não a China. É claro que estou a falar da acupuntura. A acupuntura cura perfurando a pele com pequenas agulhas em diversos pontos. Por que é que um procedimento tão simples pode curar? Além disso, o local onde aplicamos a agulha pode não ter nenhuma relação espacial com o local onde reside o problema. Por exemplo, um acupunturista pode aplicar agulhas no dedo grande de um pé para curar uma dor de cabeça. Acupuntura. Como funciona? Acredita-se que a acupuntura foi descoberta como um produto secundário da guerra. Os guerreiros feridos pelas flechas do inimigo fizeram a descoberta. Descobriram que, embora uma flecha alojada no corpo doesse, também aliviava dores crônicas que hoje associaríamos à artrite ou tendinite. Diz também a lenda que, quando os relatos dos soldados chegaram aos ouvidos dos sábios taoístas que deviam ser especialistas em medicina chinesa, os ditos sábios perceberam o que estava a acontecer. Por amor à ciência, perfuraram os seus próprios corpos com agulhas e cartografaram os percursos do qi, os meridianos. Como referido anteriormente, o principal aspecto da teoria da acupuntura é que existem canais para o fluxo da energia vital entre as matrizes vitais que são o reservatório dos programas que executam as funções biológicas dos órgãos. Estes canais têm o nome de meridianos. Simplificando, os meridianos são os canais onde se dá o fluxo da energia vital entre as matrizes dos órgãos. No que respeita a pormenores, seguirei a exposição do professor Yin Shiliu, 1988, do Beijing College na China. Existem 12 meridianos correlacionados com o corpo e cada um está associado a um órgão Zang ou Fu, daí a sua importância. Por que 12 quando apenas existem 10 órgãos Zang e Fu? A medicina chinesa reconhece duas outras matrizes vitais com nomes específicos, o triplo aquecedor e o mestre do coração, para os quais não existe forma, mas que desempenham um papel importante na transmissão do qi entre os órgãos. O segundo aspecto mais importante da teoria é que existem locais na pele onde o funcionamento destes canais principais pode ser influenciado, até os canais do triplo aquecedor e do mestre do coração possuem pontos externos específicos que lhes estão associados. Estes são os locais onde influências externas podem afetar os órgãos e as suas matrizes, o triplo aquecedor e o mestre do coração.
A má notícia é que agentes patogênicos externos, por exemplo, um vendaval, um vento frio, podem afetar um órgão interno e a sua matriz, por intermédio destas áreas. Mas, obviamente, esta também é uma boa notícia. Podemos aplicar energia externa para curar um órgão interno e a sua matriz, através dos mesmos pontos. Estes são os pontos de acupuntura. Também pode ser aplicada uma massagem terapêutica nas áreas em redor dos pontos de acupuntura. Com efeito, de acordo com alguns especialistas chineses, quando a acupuntura foi descoberta, os seus terapeutas usavam apenas os dedos para influenciar o movimento do qi, não importa a história da descoberta que nos diz o contrário. Atualmente, a prática de manipular o qi com os dedos tem o nome de acupressão. A acupuntura ganhou fama nos Estados Unidos, já estava em voga na Europa, em 1972. Durante a era Nixon, um jornalista da primeira delegação norte-americana à China foi submetido a uma apendicectomia, sem anestesia, mas com o auxílio analgésico da acupuntura. Desde então, os médicos alopatas têm procurado uma explicação física para os meridianos. Por exemplo, muitos deles pensam que os meridianos podem estar relacionados com o sistema nervoso. Recordando mais uma vez, os meridianos não são canais físicos, nem nada físico se desloca ou movimenta neles. Em vez disso, os meridianos pertencem ao plano vital e dão-nos os trajetos aproximados do movimento do chi vital entre as matrizes vitais, os campos morfogenéticos, dos órgãos importantes, os órgãos Zhang, Fu. Isto devia ser óbvio quando nos apercebemos de que alguns dos meridianos ligam duas entidades, o triplo aquecedor e o mestre do coração, que são encaradas como entidades puramente vitais, campos morfogenéticos sem representação física. Assim que as matrizes vitais, a fonte vital dos programas que executam as funções de representação dos órgãos, são restauradas em termos de equilíbrio e harmonia, a restauração das funções dos órgãos ocorre rapidamente. Por que é que os meridianos apenas descrevem percursos aproximados? Porque, em última análise, a energia vital é quântica por natureza e, como tal, é impossível descrever o seu movimento através de trajetos exatos. Esta é uma máxima do princípio da incerteza de Heisenberg. A forma como a acupuntura é de facto praticada hoje em dia apoia a visão quântica da energia vital. Embora os tradicionalistas insistam que os meridianos são bastante fixos, assim como os pontos de acupuntura, concordam que, em vez de serem pontos, eles indicam áreas. Atualmente, alguns acupunturistas não usam obrigatoriamente os meridianos e pontos de acupuntura tradicionais. Eles interrogam o doente ou até recorrem a métodos como o teste muscular, uma técnica de cinesiologia aplicada, para determinar onde aplicar as agulhas para curar o órgão afetado. Vou contar-lhe a minha experiência com a acupuntura. Eu estava com uma dor muscular rígida no braço esquerdo, dor esta causada por uma queda. Era uma dor que não passava nem mesmo um mês depois do acidente. Quis o caso que eu estivesse no Sivananda Ashram em Valmorin perto de Montreal, Canadá, a dar uma série de palestras quando conheci o Dr. Gopala, um acupunturista norte-americano, que também estava lá como orador. Uma coisa levou a outra e aconteceu eu referir a dor que tinha no braço, ao que o Dr. Gopala me perguntou se gostaria de fazer um tratamento de acupuntura. Eu não tinha pensado nisso, isto foi antes de me tornar ativo na investigação da medicina integral, mas fiquei curioso e concordei com um tratamento. O primeiro tratamento reduziu consideravelmente a dor e um segundo tratamento passados 2 dias levou a uma cura total. Quando fiz o meu tratamento de acupuntura, o Dr. Gopala recorreu aos testes musculares. Ele pressionava pontos do meu braço esquerdo e ia verificando os músculos do braço direito, em busca de sinais de força ou fraqueza. Se os músculos mostrassem força, ele considerava aquele ponto como um bom lugar para aplicar as agulhas. Como é que a acupuntura funciona para aliviar a dor? Num corpo com órgãos Zhang, Fu saudáveis, a aplicação de agulhas em áreas apropriadas pode estimular o nível geral de Yang Qi, Qi manifesto, no corpo, especialmente nas áreas do cérebro que produzem endorfinas, os opiáceos do nosso cérebro. A manifestação da vitalidade do Qi ao nível vital manifesta estados cerebrais com endorfinas.
Com efeito, as substâncias antagonistas de narcóticos que bloqueiam a ação dos opiáceos podem neutralizar o efeito curativo de tratamento de acupuntura. A acupuntura foi concebida para curar muitas outras doenças, não apenas a dor. Como afirmado anteriormente, podemos usar a acupuntura para permitir que a energia vital flua entre as matrizes vitais de quaisquer dois órgãos Zang-Fu para corrigir os desequilíbrios de energia e produzir a cura. A figura 14 mostra um dos canais principais, o canal dos pulmões, com os setores interno e superficial deste percurso. Podemos ver que o troço superficial do meridiano no braço passa por um ponto acima da artéria radial do pulso. Isto explica como é que o terapeuta de medicina chinesa é capaz de diagnosticar doenças com uma leitura dos pulsos, uma arte extremamente sofisticada na medicina tradicional chinesa. Fig. 14. Um meridiano principal, o meridiano dos pulmões. Existe alguma possibilidade de integrar o Ayurveda e a medicina tradicional chinesa? Alguns autores, em particular Robert Svoboda e Arnie Lade, 1995, já começaram a explorar a tentadora possibilidade de integrar os dois grandes sistemas de medicina oriental, o Ayurveda e o chinês tradicional. Estes autores encaram o Yin, o Yang e o Qi da medicina chinesa como uma tríade de tipos de corpo semelhantes aos três doshas do Ayurveda. Na visão quântica, na visão de qualquer filosofia não dual, penso eu, o Yin e o Yang são os aspectos duais e complementares do Qi, não pode ser outra coisa. Assim sendo, apenas é possível formular um tipo de corpo dual no sistema chinês. Na verdade, existe mais semelhança no modo como os dois sistemas incorporam a teoria dos 5 elementos no seu esquema. Referi anteriormente que o recurso dos chineses aos 5 elementos é muito inteligente, visto que está em consonância com uma circularidade de suporte e controlo entre os órgãos, ver figura 13. O que não é tão conhecido é que também existe uma roda de suporte e uma roda de controlo no Ayurveda, ver figura 15. Figs 15 e 15b. As rodas de suporte e de controlo de órgãos no Ayurveda. Reproduzido com permissão de The Lost Secrets of Ayurvedic Acupuncture, do Dr. Frank Royce, Lotus Press, PO Box 325, Twin Lakes, Y 53181. Copyright 1994. Todos os direitos reservados. Não obstante, Svoboda e Lade apresentam alguns pontos válidos. Apenas para dar um exemplo, eles referem que a eficácia da acupuntura pode ser extremamente aumentada com a modificação da técnica habitual em conformidade com o desequilíbrio de doshas dominante no doente. Historicamente, o sistema indiano possui algo semelhante à acupuntura, ver capítulo 11, só que nunca foi plenamente desenvolvido. Trata-se de uma área na qual uma generosa fertilização cruzada deverá beneficiar ambos os sistemas. Ao longo do tempo, tem-se registrado alguma fertilização cruzada entre os dois sistemas na área do uso terapêutico de plantas, ervas, minerais e assim por diante. Estas fertilizações cruzadas hão de continuar, sem dúvida. Penso também que, se combinarmos aquilo que cada sistema tem de melhor do ponto de vista teórico, poderemos ter a oportunidade de desenvolver uma medicina do corpo vital mais completa. Suponhamos que adotamos a versão chinesa da teoria dos 5 elementos e a combinamos com os 3 tipos de corpo guna, dosha, vital, físico do Ayurveda. Deveríamos então desenvolver as previsões de um tal modelo de medicina do corpo vital e compará-lo com os factos da situação clínica. O que se torna mais necessário é a recuperação dos estudos de investigação empírica em ambos os sistemas, tradicional chinês e indiano, em especial agora que estamos a avançar para uma boa compreensão teórica de ambos. À medida que investigamos o corpo vital, talvez um dia encontremos um substituto melhor para a teoria dos 5 elementos que desempenham papel em ambos os sistemas. Além disso, recorrendo à investigação podemos corrigir uma importante omissão em ambos os sistemas, os chakras, que podem ser considerados as conexões dos sentimentos. No capítulo seguinte, vamos considerar a possibilidade de uma medicina do corpo vital baseada nos chakras. Resumo das ideias importantes da medicina tradicional chinesa. Segue-se um resumo das ideias importantes deste capítulo, ideias para o leitor absorver e considerar para o uso próprio,
Item: a medicina tradicional chinesa é por excelência a medicina do corpo vital. À semelhança do Ayurveda, também ela encara a doença como a desarmonia e desequilíbrio dos movimentos da energia vital e tenta corrigi-los através da fitoterapia, uma infusão externa de Qi, energia vital. Ao contrário do Ayurveda, também ela possui uma técnica extremamente sofisticada e eficaz, a acupuntura, que utiliza a estimulação direta na pele para corrigir o movimento vital com problemas. Item: a medicina chinesa é medicina quântica. Ela usa os aspectos duplos da onda, Yang, e da partícula, Yin, quântica presentes no Qi para classificar o desequilíbrio da energia vital, bem como as representações dos órgãos dos campos morfogenéticos vitais. Deste modo, a medicina chinesa utiliza a polaridade onda-partícula da dinâmica quântica subjacente do próprio Qi para classificar os defeitos, semelhantes aos doshas ayurvédicos, das representações do corpo vital, os órgãos. Item: a medicina chinesa também é uma medicina individualizada. Uma pessoa pode sofrer de uma deficiência de Yang caracterizada pela obesidade e pelo excesso de muco, semelhante ao dosha ayurvédico Kapha. Ou pode sofrer de uma deficiência de Yin caracterizada por um corpo magro, excesso de gases intestinais e acidez, semelhante aos doshas ayurvédicos Vata e Pitta. Item: o princípio preventivo básico de autoajuda da medicina chinesa é simples: mantenha o seu Yang, fazer, movimento, e o seu Yin, ser, que essência, em equilíbrio. Item: os pormenores da medicina tradicional chinesa desenvolvem-se ao combinarmos a classificação Yin-Yang com outra classificação baseada na versão chinesa dos 5 elementos, medieira, fogo, terra, metal e água. Item: a acupuntura funciona não porque a intrusão cutânea induzida pela acupuntura afeta os sinais nervosos, mas sim porque a perfuração cutânea é capaz de influenciar os movimentos da energia vital. A perfuração afeta primeiro o fluxo de energia vital nos meridianos correlacionados com o corpo físico na pele, depois, por intermédio de ligações internas, o fluxo de energia vital nos meridianos no interior do corpo, ao conectar as matrizes vitais dos órgãos. Item: existem muitos pontos de semelhança entre o Ayurveda e a medicina tradicional chinesa, tantos que uma troca bilateral de técnicas entre os dois sistemas me parece extremamente útil.